da Justiça e Segurança Pública identificou 88 facções criminosas em atividade no Brasil. O levantamento confirmou que o PCC e o Comando Vermelho são as maiores organizações criminosas em ação no país, com atuação em 24 estados. O PCC, por exemplo, só não atua no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, o Comando Vermelho só não está presente nos territórios de São Paulo e também do Rio Grande do Sul. O fato do PCC não atuar no Rio de Janeiro, entendo, é porque lá tem o Comando Vermelho. Assim como o fato do Comando Vermelho não atuar em São Paulo, porque aqui tem o PCC. Mas ambas não atuam no Rio Grande do Sul. Por que será, o Diogo da Luz? Não faço ideia, talvez os policiais tenham alguma informação um pouco maior, ou pode ser que haja uma organização específica no Rio Grande do Sul que não dê espaço para outros entrarem e que nós não conhecemos tão bem ainda, mas que o crime organizado está no Rio Grande do Sul, todos sabemos. E outra coisa, né, Furriela? Organizações que não são só do território nacional. Elas têm atividades, principalmente o PCC, transnacionais, né? A gente vê no Porto de Santos, por exemplo, um dos maiores pontos de exportação de droga que a gente tem no mundo, e muito por atividade do PCC. Não à toa é que a gente viu nesses últimos meses todos aí, e no último ano, essas operações da polícia ali no entorno, Guarujá, principalmente na Baixada Santista, justamente porque é um território que está sendo permeado pelas facções criminosas, não por conta do território do litoral, mas por conta justamente do acesso ao porto e com a finalidade de ultrapassar aí o oceano. Furriela, e aí? É que um dos papéis do Brasil pouco honrosos aí é de entreposto, né? Então você tem o Estado produtor, os consumidores, é que a gente também consome aqui, não somos uma parcela produtores. Fica no meio do caminho. Uma parcela fica, infelizmente, também por aqui, nada do que a gente fala aqui nos enobrece, né? Mas de qualquer forma, o lado produtor não é algo relevante, no Brasil pelo menos, mas o lado entreposto é. Então, entra para ser redistribuído mundo afora, para a Europa, para os Estados Unidos, que são os principais mercados, né? Então, por conta disso, as conexões internacionais, elas têm que ser, são obrigatórias, elas são necessárias, né? Então, você acaba tendo esse tipo de atuação. Mas o curioso é que as organizações criminosas, acho que é o seu principal ponto, além delas atuarem nesses negócios internacionais, elas também começaram a se instalar. Então já tem notícia no Paraguai, na Bolívia, mesmo na Argentina, e em menor atuação na Europa e Estados Unidos, mas também presentes. Então eles se internacionalizaram não somente em termos de fazer negócio com alguém local, mas em nome próprio também atual, que é um grande desafio. Mas eu queria só completar um ponto aqui que eu acho que é importante, observando a experiência dos outros países, que foram as colocações que eu trouxe anteriormente. O Brasil ainda tem condições de fazer frente. Esses outros que eu mencionei, os estados faliram nesse tipo de combate, né? O México está resistindo um pouco mais, é um país com um pouco mais de estrutura, tem apoio americano, mas enfim, Colômbia chegou a um ponto que se não fosse o plano Colômbia do Bill Clinton, o Estado não tinha mais funcionalidade. A América Central também pelo mesmo caminho. O Brasil ainda tem uma grande capacidade de resistência. Então, o Estado, os entes que o compõem, têm condições disso, a gente só tem que cobrar. Então, não está numa situação onde não há mais operacionalidade. A gente tem operacionalidade e tem que ter vontade política. Fala, Raquel. Não, quando a gente vê que, inclusive na época das tragédias ali no Rio Grande do Sul, que facções criminosas estavam operacionalizando, loteando, impedindo acesso dos desabrigados ali, sob pena de não pagarem um montante financeiro, extorquindo quem tentava ajudar os desabrigados. O que chama atenção não é o impedimento do PCC ou do Comando Vermelho no Rio Grande do Sul. Eu não acredito que seja este raciocínio. Claro que tem braços ali, mas não do alto escalão. Por eles não estarem no Rio Grande do Sul, pode ser uma ausência de interesse dessas facções criminosas de ali estarem, porque já são facções criminosas transnacionais. Então, ali no Rio Grande do Sul, pode ser que não haja um foco de interesse do alto escalão, mas que tem braços ali, isso é fato. Raquel, eu quero te aproveitar aqui, porque, além de delegado de polícia, você está hoje secretária de Segurança justamente de Santos, que é desse território que a gente está falando. Como é que você está enxergando esta atuação do crime organizado ali,
em Santos a ideia de usar o Porto de Santos para exportação da droga. Como é que você tem visto essa realidade? Você está há quantos meses lá já? Eu estou há 3 meses e meio. 3 meses e meio. Santos é uma cidade segura, é uma cidade que tem uma qualidade de vida, o impacto da sensação de segurança para a população de Santos é um impacto bom. Quando a gente fala do Porto, o Porto é atribuição e competência da Justiça e Polícia Federal. Quando há esse tráfico e ali nas incursões, e autoridades portuárias também, sim, incursões através dos navios, o combate a esse crime está sendo feito. Muitas vezes eu não vejo tantas notícias, ou as notícias são colocadas, mas de forma mais tímida. Eu estou, sim, presenciando uma atuação muito boa e competente, não só da Polícia Federal, ao desmantelar ali a tentativa do tráfico, e também da Polícia Civil, no The Inter 6, comandado pelo Dr. Luiz Carlos, em destruição de bunkers, que servem ali como um próprio apoio para essas facções criminosas. O combate, através da inteligência, através de uma polícia judiciária e investigativa, tem sido feito, sim. Agora, essa sensação que se quer criar com narrativas artificiais, uma sensação de terror ali, não só em Santos, como na Baixada Santista, é inexistente. O crime está sendo combatido, sim, através da competente Polícia Federal e da Polícia Civil. A gente teve, inclusive, um direto ao ponto, uma entrevista aqui com o Anderson Pomini, nosso colega advogado. Excelente. Que é justamente a autoridade portuária lá de Santos. E ele falou um pouco sobre justamente esse trabalho que tem sido feito lá. Ele que está lá há cerca de 1 ou 2 anos. Exato. Foi nomeado pelo então ministro Márcio França, que era ministro de Portos e Aeroportos, e trocando o ministro para o ministro Silvio Costa Filho, permaneceu Anderson Pomini, que tem feito esse trabalho já há esse tempo lá no Porto Santos, combatendo o crime organizado, agora com essa parceira lá, Raquel Galinatti. O que é interessante é que a população e todos aqueles que almejam um Estado seguro, uma segurança pública eficiente e de qualidade, é saber que trocas de tiro e extermínio muitas vezes não são correlatas à competência no resultado final de combate ao crime. O combate ao crime, muitas vezes, de forma silenciosa, através de investigações, através de uma polícia judiciária eficiente, seja ela federal, seja ela civil, através de toda a tecnologia que temos para monitorar o fluxo desses criminosos, sufocar a parte financeira das organizações criminosas, aí sim é uma eficiência. Quando temos bombardeio, tiro, porrada e bomba, isso não é necessariamente eficiente. É necessário, sim, que quando a polícia seja atacada por criminosos, tenha uma resposta à altura, muito mais contundente, claro, mas essas ações midiáticas, muitas vezes colocadas, quando não por exemplo, porque o combate ao crime, quando ele é silencioso, muitas vezes ele não dá o interesse midiático para a imprensa e para a população. Mas a eficiência está ali, latente, permanente. Koba, eu não sou um especialista em segurança, tem outros que conseguem falar melhor do que eu, mas eu imagino e observo aqui de fora que hoje um agente da polícia, ele não sente uma segurança e um conforto para combater o crime diretamente, porque ele não tem uma segurança. Se ele entra numa ação, ele acaba efetuando um disparo ou tomando uma decisão numa operação, ele responde eternamente por aquilo ali. Então ele não tem um respaldo também numa legislação em relação... Você vê o Estado, na grande maioria, ficando ao lado do criminoso do que do agente que está ali de serviço para cumprir a sua missão, e às vezes acaba ele tem um ataque direto, ele acaba sendo alvejado e ainda assim ele responde numa corregedoria. Então eu não vejo, quando se fala em discutir uma segurança pública, tem muita gente ideológica em áreas sensíveis, e aí eu falo de forma geral no Estado, se falando que é especialista, mas que nunca viveu a experiência da rua, de fato, e fica defendendo o criminoso. Bruno, eu sempre vou defender quem é o agente da lei e que possa dar uma resposta eficaz e que não tenha uma cobrança do Estado. Bruno, você está certo em partes. Quando existe um erro numa operação, inocentes e de repente até crianças são executados, o erro não é do homem que está ali cumprindo a missão de uma operação. O erro é de
péssimo comando estratégico no que tange à segurança pública. Mas o que a gente vê, sim, é a consequência, e quem responde por essa ineficiência de estratégia de segurança pública, infelizmente, é aquele que está na ponta. Aí sim você está correto. E aí, infelizmente, políticas ideológicas e narrativas da imprensa ideológicas colocam sempre o homem que está lá na ponta, o policial, que é um escudo permanente entre o crime e a sociedade, como causador da violência. Mas a segurança pública é necessária competência, respeito à lei, legalidade e operações muito bem planejadas. Miltinho, vou pedir para você dar um foco nesse pingente da Raquel aqui, ó. Ela tá falando de segurança pública, polícia e tal. Olha só como veio a Raquel Galinatti para esse Tá na Roda. Conseguimos, será, Miltinho? Olha só, Raquel Galinatti veio a caráter para falar sobre segurança pública. Isso aí é um revólver, não é isso, minha querida Raquel Galinatti? É vintage. É vintage. Tá certo. Mas olha só, eu advoguei por muito tempo para policiais militares aqui em São Paulo. 5 primeiros anos da minha advocacia foram exclusivamente para policiais. Eu vou te falar, Bruno Pinheiro, falta segurança jurídica para a segurança pública. Essa é a questão, porque o policial militar sofre. Participou de uma operação, por qualquer que seja o resultado um pouco mais repercutido, ele vai responder na corregedoria, ele vai ter um processo administrativo, um processo disciplinar. Muitos são demitidos assim com uma facilidade, principalmente se for praça, se for soldado, cabo, até sargento. Então, já começa no registro de uma ocorrência. Eu fui repórter de rua, cobrindo só criminal por muito tempo, não sou tão velho assim, mas numa cobertura, às vezes tinha uma situação de um crime, de um roubo, de furto ou uma situação semelhante, que chegavam lá os criminosos, eles eram ouvidos, rapidamente já eram liberados e aquele homem, aquela equipe, uma guarnição, ficavam por 4, 5 horas para fazer o registro daquela ocorrência. O criminoso já estava na rua de novo. Ainda bem que isso era algo nefasto. A legislação mudou hoje, o condutor, a testemunha, eles são ouvidos para que ali os atos de polícia judiciária sejam feitos. Pra tentar se amarrar a informação, combinar a narrativa. Então é uma loucura, é um absurdo esse tempo todo aí. Fala, Danilo. Inclusive, os meus primeiros anos de advocacia também trabalhei com direito penal militar e testemunhamos coisas tristes em relação à defesa do policial, não é? Do policial. Eu quero só enfatizar que é importantíssimo essa questão da condução do processo disciplinar. É importante esse papel da corregedoria. Entretanto, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, principalmente quando a gente fala de polícia militar, a ideia de hierarquia tem que ser esquecida dentro do devido processo, né, do processo disciplinar, onde ambas as partes, todos os interessados, terão a ampla defesa e o contraditório. Eu me lembro que o presidente da mesa sindicante, tratava os advogados como sendo, Kobayashi, parte de um processo hierárquico. A gente tinha que lembrar, não, aqui eu sou o advogado, não sou hierárquico subordinado. Mas isso é importante. E nós temos que lembrar também que existe um ranço ainda pós-abertura democrática, onde há ainda essa história do Estado, polícia, como Estado repressor, como Estado opressor. Né? Nós temos que rediscutir isso com seriedade. Eu concordo, de certa forma, que não existe segurança pública com combate por meio de rosas, né? Mas precisa de racionalidade, de razão pública, de planejamento, de inteligência, inexoravelmente, e, em último caso, ação de força. Né? Não existe. É o uso progressivo da força. Não, afinal... Racional. O Estado é detentor, segundo Weber, da violência legítima. É do Estado. Mas essa violência legítima é a proteção da segurança pública, tem outras nuances, que é assegurar a paz e a proteção da sociedade. Estabilidade. E vale lembrar que até pouco tempo, vocês que advogaram para policiais, então, que eu ouvi relatos de diversos policiais que até pouco tempo atrás, quando eles tinham que responder a uma corregedoria ou o que fosse, eles tinham que pagar os seus advogados. Até hoje. Até hoje. Veja que... E que em muitos casos, quando tinha um acidente com uma viatura numa perseguição policial, se não tivesse dado cabo de prender, ele, policial, teria que pagar
a recuperação dos danos causados na perseguição à sua viatura. Tem muita vaquinha, sabia, Diogo? E muitas vaquinhas, mas é um absurdo uma coisa dessa. Ele estava em serviço, se cometeu até um erro que seja em serviço, ele tem que ter um amparo do seu empregador, como é em qualquer empresa, ué. E aí isso explica uma tentativa de ganho extra, de fazer uma segurança de um empresário como esse, no caso do aeroporto, de ganhar um pouco a mais, porque o custo já, às vezes, o que ele recebe é insuficiente, ainda tem os danos que ele precisa arcar, aí rola a oportunidade de fazer um bico de um empresário envolvido no crime, às vezes acaba aceitando para ter uma renda. Fico pensando se um piloto de avião cometesse algum erro na hora do pouso, estourasse um pneu que fosse e tivesse que pagar do seu bolso. Não tinha o resto da vida para pagar pelo simples estouro de um pneu, não tem o menor sentido isso. Agora, só para nossa audiência, só para complementar a informação, Rio Grande do Sul, ele não tem, as facções criminosas, elas não têm interesse no Rio Grande do Sul para ali se instalarem, porque não é uma rota de tráfico internacional de drogas como o Norte e Nordeste. Tem essa, né? Tem o interesse ali com as fronteiras também. Tá chegando uma pergunta, Bruno Pinheiro, para nós dois, na verdade, viu? Da idade. Você falou que não é muito velho. Quantos anos tem Bruno Pinheiro? A gente conta isso depois do intervalo. Ah, vai fugir da idade. Eu tenho 34 anos, viu? Estão aqui, insistentemente. Chegou no WhatsApp. Cheguei aos 28. 34 anos, aí vamos caminhar para o 12º ano de advocacia. Vamos advogando. Eu e a Priscila, 12 anos de advocacia. A gente está comentando sobre segurança, quase igual às viaturas, né? Do estado. De ano é nova, mas roda em estrada de chão, leva tiro. É pouco sucateado, né? Pois é. Mas, a gente vai continuar acompanhando isso aí, vai dar o que falar ainda, essa evolução das facções criminosas, agora com atos, inclusive, como esse que aconteceu em Guarulhos ontem. Assunto para a gente continuar certamente acompanhando. Agora,